Vamos falar agora um pouquinho de um assunto que eu acho muito interessante, que é função logarítmica. Você já ouviu falar nesse tipo de função? Aqui é muito importante que você tenha bem dominado tanto os conceitos de funções quanto o conceito de logaritmo, ok? Então vamos lá. Eu vou até escrever aqui que é um assunto muito interessante, não só interessante quanto importante. Espero que você goste, ok? Vamos começar então com a revisão bem breve do que seja um logaritmo. Imagine, por exemplo, o seguinte logaritmo: log de 16 na base 2. Quando eu digo que log de 16 na base 2 é igual a 4, o que isso quer dizer? Estão lembrados? Significa apenas que 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, log de 16 na base 2 é igual a 4, implica que 2 elevado a 4 é igual a 16. Desse modo, eu posso, por exemplo, construir outro exemplo. Deixa eu usar aqui o rosa. Log de 25 na base 5 é igual a 2. O que isso quer dizer? Que 5 ao quadrado, ou seja, 5 elevado a 2, é igual a 25. E desse modo nós já construímos os conceitos de logaritmo, ok? E no geral, como funciona? Vamos pegar, por exemplo, um log. Agora vamos usar letras, porque nós estamos representando um caso geral. Log de um número x na base a é igual a y. O que isso vai implicar? Aqui não podemos fugir à regra, não é? Então a elevado a y é igual a x. Simples assim. Agora uma questão que você pode estar lembrando, pode estar se perguntando é a seguinte: qualquer número x vale? Qualquer número a também? Não. Vamos lá, relembrar aqui os conceitos. Para que eu possa criar um logaritmo, a condição de existência, é o jeito que nós chamamos, a condição de existência é a seguinte: o x, que é esse carinha aqui, o logaritmando, o x sempre, toda a vida toda, o x tem que ser maior do que 0. Então, x é um número real maior do que 0. E quanto a esse rapazinho aqui, o a, qual é a exigência que eu faço sobre ele? Simples. A também tem que ser maior que 0. Só que tem um algo a mais aqui. Além de a ter que ser maior que 0, a também tem que ser diferente da unidade. Ou seja, a diferente de 1. Então, nesse caso, aliás, em todo logaritmo, o cara que está aqui, o logaritmando, sempre tem que ser maior que 0. E sempre a base, que é o rapazinho aqui embaixo, sempre tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Lembre-se bem disso, que essa condição de existência vai aparecer demais em problemas sobre logaritmos e funções logarítmicas. Ok? Vamos avançar agora e cair de fato no conceito de função logarítmica. De um modo bem simples, uma função logarítmica é uma função desse tipo aqui: f de x é igual a um log de x na base a. De modo bem geral é isso, em que a é a base. Aqui é um número constante. Aqui a função de x é uma função logarítmica de base a. E o x aqui é o carinha que vai sempre ficar mudando. Então posso dizer aqui no geral que o domínio, ou seja, os valores que o x pode assumir na função, o domínio seria os reais maiores do que 0, ou seja, os reais positivos. Então a função é do domínio
dos reais positivos, então coloco esse asterisco para dizer que o zero está fora, e o mais que eu estou pegando valores não negativos. Então, nos reais, ou seja, essa função pode assumir qualquer valor, certo? Vamos agora olhar uns exemplos numéricos para que o conceito fique um pouco mais claro. Uma função logarítmica, por exemplo, pode ser f de x é igual a log de x na base 3. Simples assim. Então, essa é uma função logarítmica de base, o quê? De base 3. E dada essa lei de formação da função, eu posso pedir, por exemplo, quanto vale, por exemplo, função de 9. Como eu calculo f de 9? Simples, não é? Eu vou trocar então x por 9. Vamos lá. F de 9 vai ser igual, trocando esse x por 9, log de 9 na base 3. Então eu tenho que descobrir quem é o cara que é elevado a 3. Aliás, quem é o expoente que eu ponho em 3 para gerar 9. Ou seja, vou fazer aqui no rascunho no canto. Vamos supor que log de 9 na base 3 seja igual a um certo y. Então eu tenho que descobrir quem é y de tal modo que 3 elevado a y seja igual a 9. 3 elevado a y seja igual a 9. Quem é? Aqui não é um caso muito complicado. Y foi igual a 1. 3 elevado a 1, 3. Não convém. Se y for igual a 2, 3 ao quadrado, 9. Então y é igual a 2. Então nesse caso eu vou ter o seguinte: log de 9 na base 3 é igual a 2. Então f de 9, que é log de 9 na base 3, é igual a 2. Simples? Vamos lá, mais alguns exemplos. Que tal agora f de x é igual a log de x na base 5. Eu quero saber agora quem é f de 125 e quem é f de menos, aliás, quem é f de 1 sobre 25. Vamos lá? Primeiro caso, f de 125. Vou substituir o x por 125. Vai ser log de 125 na base 5. Então, que número elevado a 5 dá 125? Aqui no cantinho, 5 elevado a um certo número, vou chamar de y, é igual a 125. E agora, se y for igual a 1, 5 elevado a 1, 5. Não dá certo. Se y for igual a 2, 5 ao quadrado, 25. Também não dá certo. E se y for igual a 3, e 5 ao cubo, 125. Então encontramos nosso valor de f de 125, que é log de 125 na base 5, 3. E agora, que tal calcular logaritmo de 1 sobre 25 na base 5? Aqui eu posso fazer de algumas maneiras. Que tal, por exemplo, utilizar uma propriedade de logaritmos que você não pode esquecer de jeito nenhum? Vou escrever aqui bem grande. E de rosa, que é para chamar a atenção. Log de x sobre y numa certa base A é igual a log de x na base A menos log de y na base A. Tudo bem? Vou até colocar outra propriedade que é para frisar. Frisar bem grande aqui. Log de x vezes y na base A é igual
a log de x na base A mais log de y na base A. Então vamos lá. Log de uma divisão vai ser a diferença dos logs. E de um produto vai ser a soma. Então vamos lá. Log de 1 sobre 25 na base 5. Utilizando essa propriedade aqui. X sobre y é como se fosse 1 sobre 25. Então vai ficar log de 1 na base 5 menos log de 25 na base 5. Quem é log de 1 na base 5? Lembrem-se bem, todo número elevado a zero, por exemplo, 5 elevado a zero, é igual a 1. 3 elevado a zero, igual a 1. Menos 147 elevado a zero, igual a 1. Π elevado a zero, igual a 1. Então, qualquer logaritmo cujo logaritmando seja 1, vai ser sempre igual a 1. Zero, aliás. É sempre igual a 0, pois 5 elevado a zero é igual a 1. E log de 25 na base 5 é? Muito bem, 2. Então, 0 menos 2, menos 2. Então, função de 1 sobre 25 é igual a menos 2. Note que, embora a função sempre esse cara seja positivo, logaritmando, e sempre a base seja positiva, podemos encontrar valores da função negativos. Na verdade, a função pode assumir qualquer valor real. Então, basicamente, o conceito de função logarítmica é essa. F de x é igual a log de x na base A. Naturalmente, podem haver variações, como f de x pode ser igual a log de x menos 1 na base A, ou então f de x ser igual a logaritmo de x mais 2 sobre 3 na base A, e assim sucessivamente. Cada caso é um caso para se analisar, por exemplo, a condição de existência. Que valores x pode assumir de modo que esse cara seja maior que zero. Então essa aqui é a parte bem introdutória sobre funções logarítmicas. No próximo vídeo vamos aprofundar um pouco mais funções logarítmicas e ver algumas propriedades bastante interessantes sobre elas. Tudo bem? Então é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E meu nome é João Marcos. Até lá!